Pra quem não sabe, há mais ou menos um mês, quer dizer, talvez já tenha feito um mês no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu postei um vídeo da Garuda nukando tudo no Steel Path. Enfim, dessa vez eu trouxe também mais um vídeo da Garuda, mas por que não escalonar ela a ponto de jogar, por exemplo, no level cap nukando tudo? E inclusive causando nuke com dano negativo, bilhão negativo. Pois é, isso é possível de fazer com a Garuda pelo simples fato de que o dano que ela devolve é nada mais, nada menos do que dependente da vida do inimigo, ou seja, em outras palavras, quanto mais forte o inimigo, mais forte você também fica, mais dano você devolve. Quando você usa a primeira habilidade em um inimigo, por exemplo, você rouba ali, você pega 10% da vida dele e usa na sua habilidade, ou seja, você armazena aquilo ali na sua habilidade. E quando você segura o botão dessa mesma habilidade, você basicamente canaliza ali toda a sua energia, multiplicando ainda mais todo aquele valor que você pegou do inimigo e devolvendo para ele, ou quando a sua energia acaba, ou quando você simplesmente solta o botão. Uma mecânica dessa habilidade que é muito interessante, mas é um pouquinho chatinha de usar, é que, por exemplo, se você usa ela em um inimigo que tem 40% ou menos de vida, ele morre instantaneamente. E o melhor de tudo, ao invés de você acumular ali 10% da vida dele, você acumula 20%, ou seja, você acumula muito mais dano. Porém, é aquela coisa, ninguém vai ficar por aí achando um monte de inimigo com 40% ou menos de vida. Enfim, sem muito segredo, no Helminth a gente vai utilizar a habilidade do Rhino, Roar, porque ela é um aumento de dano universal, em outras palavras ela aumenta o dano de tudo, arma e habilidade. E como a gente quer aumentar ainda mais o nosso dano nesse caso aqui, bom, a gente vai usar porque é o que a gente quer, é bagunça e é dano alto. Porém, calma aí, uma coisa muito importante para você saber é que, por exemplo, mesmo usando uma build com muita força, usando Roar para aumentar o seu dano, você não vai sair por aí dando bilhão negativo em todo mundo. Isso porque, na verdade, como eu falei, o seu dano depende da vida do inimigo, ou seja, do nível dele. Sendo assim, é claro que você não vai conseguir acumular tanto dano, você vai conseguir fazer isso com facilidade no level cap, por exemplo, mas em missões cotidianas isso não vai acontecer, então não tem como você sair por aí fazendo isso porque, na verdade, vai depender mais do inimigo do que de você. Para você tancar no level cap do jogo tem vários métodos, mas o que eu mais estou gostando, o que eu mais acho consistente atualmente é usar Vazarim com o Shield Gate, fazendo com que os seus escudos se regenerem ali o tempo todo. Inclusive eu tenho um vídeo só explicando como usar isso e tem um vídeo, por exemplo, levando o Excalibur até o level cap e ficando imortal com esse método. Então sim, esse método aqui é o que eu estou utilizando nesse vídeo também. Enfim, o processo para ficar imortal aqui eu já expliquei em 2 vídeos, é basicamente você usando a Vazarim entrar no seu Tenno, usar a primeira habilidade, e assim que esse escudinho que você gera ser quebrado, você basicamente fica imortal. É claro que eu tô levando em consideração que você tem Guardian Break aí upado na sua árvore da Vazarim. E então, por exemplo, abrindo aqui a build dessa Mucoronga, reparem que eu estou usando Catalyzing Shields, Fast Deflection e Rolling Guard, porque como eu falei, é isso aqui, esse pequeno combinho que vai permitir com que você fique imortal aí, tá? Literalmente imortal, ok? Enfim, para força aqui de mod eu estou usando apenas o Blind Rage, mas calma, muito cuidado, porque ele reduz a sua eficiência, tá? E eficiência aqui, por mais que você tenha, entre aspas, né, energia infinita com a terceira habilidade, é muito importante, porque justamente eficiência também influencia na quantidade de energia que essa habilidade te dá. A terceira habilidade da Garuda, Bloodletting, basicamente sacrifica 50% da vida da Garuda e converte em energia. Porém, essa conversão de energia leva em consideração 2 fatores, a sua quantidade total de energia e a eficiência da sua build. Sendo assim, vocês podem ver que sim, Primate Flow também influencia na quantidade de energia que você vai receber, assim como Streamline, beleza? Então é justamente por isso que é muito bom você ter eficiência. Sim, eu sei, a minha eficiência está em 75%, está relativamente baixa, mas o importante é que ela não ficar tão baixa, então 75% está na medida correta. Um mod muito interessante para você usar é o Blending Talons, que ele faz com que a sua quarta habilidade tenha ali um efeito em área muito maior, ou seja, você consegue usar a quarta habilidade, marcar todo mundo à sua volta e causar dano cortante em todo mundo. Aí vocês talvez me perguntem, Ryzen, você precisa desse dano cortante para matar inimigo? Não, você não precisa. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem que matar algum acólito que tem muita redução de dano. Ou, por exemplo, você quer marcar os seus inimigos aí e quer matar eles sem ter que, por exemplo, acumular muito dano. Você pode só soltar a bolinha direto e se ela não matar, aí você teria o proc cortante que faria o seu trabalho. Nesse caso, o Blending Talons é muito interessante. Bom, ele é opcional, se você não quiser depender do corte, você não precisa usar ele. Mas eu gosto bastante de usar ele porque às vezes acaba que, no fim das contas, é útil.
E uma coisa que você deve se atentar quando você vai usar esse mod é que você tem que segurar o botão da sua quarta habilidade para você conseguir o máximo de proveito dela. Se você usa ela rapidinho, você não consegue estender demais o alcance. Quando você segura ela e solta depois de um certo tempo, você consegue aproveitar 100% do alcance que ela poderia ter. Então, nesse caso, infelizmente tem que segurar, eu acho chato, mas se você quiser o 100% de proveito, você vai ter que segurar. E se vocês repararam bem, na minha build eu estou usando Molt Reconstruct, ou em português, Reconstrução Exúvia. E talvez vocês se perguntem, Ryzen, por que você está usando isso se você vai ficar imortal com o Shield Gate? Bom, na verdade é bem simples. Como a gente usa a terceira habilidade e sacrifica a nossa vida, a gente vai ficar um pouquinho vulnerável aí, mas não é nem só isso. Como eu falei, a gente vai ficar imortal com o Shield Gate. Acontece que, infelizmente, se você chega a 2 de vida, você não consegue usar a terceira habilidade. E é aí que entra, por exemplo, o Molt Reconstruct, porque você usa a terceira habilidade, consegue energia, mas perde vida. Porém, quando você usa qualquer uma das outras 3 habilidades, você gasta energia e ganha vida em troca. Então, em resumo, você gasta energia e ganha vida, você gasta vida e ganha energia. É tipo um ciclo. Enfim, eu também estou utilizando aqui Corrosive Projection para a gente reduzir a armadura dos inimigos, causando mais dano também, por exemplo, no impacto da Dread Mirror, que vai fazer muita diferença aqui. É claro que a curto prazo não, mas no level cap vai fazer bastante. E calma aí, pera, na minha gameplay, onde eu fui pro level cap, se vocês repararam bem, eu tenho muita vida na minha Garuda. E infelizmente isso acontece porque eu esqueci de remover o Bênção Arcana da build. Então, não, essa vida toda a gente não vai ter na build pelo simples fato de que ela não vai fazer diferença alguma, beleza? Nesse caso aqui vocês podem ver que eu tô usando Molt Augmented, ou, em português, Ampliação Exúvia, para aumentar ainda mais a nossa força e consequentemente aumentar o nosso dano, beleza? Mas nesse caso, esse arcano aqui, ele é completamente, vamos colocar como coringa. Se você quiser melhorar alguma arma, por exemplo, você pode colocar algum arcano que aumente o dano base de uma primária, de uma secundária, de um melee. Você decide. No fim das contas, você não precisa desse arcano para causar dano negativo, porque eu, por exemplo, não estava usando. Enfim, como nessa build da Garuda, ela basicamente se resume a ficar spamando a habilidade e fazendo todo um ciclo, podem reparar que eu estou usando 3 fragmentos de velocidade de conjuração. E não, você não precisa disso aqui tudo. Na verdade, 2 aqui seria, na verdade, o suficiente. Ou 2, ou por exemplo, 1, desde que, é claro, seja forjado em tal. No meu caso, como eu gosto bastante, eu acho muito satisfatório, eu tô usando. E outra coisa que eu também tô usando é fragmento de aumento de força, porque, é claro, quanto mais força, mais dano você multiplica, e mais dano você também aumenta com a Roar, enfim, tudo isso daí que vocês já sabem. E lembrem-se que eu comentei que a terceira habilidade, para converter energia, ela leva em consideração também a eficiência que você tem na build. E nesse caso eu estou usando um Grimório justamente porque eu decidi testar. E se, por exemplo, eu usasse um Grimório com Netra Invocation para ganhar mais eficiência para as habilidades? E sim, se você puder usar um Grimório com isso daqui, é legal, é muito interessante porque você regenera ainda mais energia e, por exemplo, você consegue acumular ainda mais dano com a primeira habilidade, já que ela consome quase toda a sua energia ali bem rápido. Mas vai por mim, se você não quer jogar com isso, ou se você só não tem, também não precisa. Eu fiz o teste jogando com e sem durante a jogatina e a diferença, sinceramente, não é das gritantes, não. Uma outra coisa que a gente pode levar em consideração na hora de aumentar o nosso dano, na verdade é só pensar em qual companheiro usar. No fim das contas, essa build aqui também não te torna dependente ou preso a um companheiro. Você pode realmente usar aqui o que você quiser. Mas, se você quiser realmente aumentar muito mais o seu dano, você poderia, por exemplo, assim como eu, usar um Panzer, porque ele vai ficar procando viral nos inimigos e, consequentemente, também vai aumentar o dano que você causa na vida deles. Sendo assim, o seu dano vai simplesmente escalonar de forma absurda. Como, por exemplo, reparem aqui que eu estou usando o meu Panzer, famoso Charmoso Silva, e estou usando, é claro, os 3 mods de preceito do próprio Panzer e alguns mods como, por exemplo, Tenacious Bond, Synth Deconstruct, que não são obrigatórios. Na verdade, esse mod aqui está entrando como um suporte para caso você esteja jogando em squad, porque ele vai dropar o orbe de vida, e aí seu companheiro pode pegar e ganhar energia, tá? Mas enfim, no fim das contas, o que importa é que, de fato, além desses 3 mods, são o Momentus Bond, porque se o seu companheiro morrer, você faz ele reviver mais rápido se você matar resmos, e o Duplex Bond, porque o Duplex Bond aqui funcionaria da seguinte maneira: os seus clones vão distrair os inimigos, sendo assim, o seu Panzer vai ficar vivo com mais facilidade e procando viral em mais inimigo. Enfim, em resumo, essa é a função do Duplex Bond, mas ele também tá aqui, cara, se você quiser remover, você não precisa usar.
Enfim, a título de curiosidade, tá aqui a garra do Panzer e você não precisa buildar isso daqui, tá? É claro que se você estiver usando, por exemplo, o Tenacious Bond na build dele, você vai precisar do Bite, porque senão você não vai conseguir procar o seu aumento de dano crítico. Mas no fim das contas, se você deixar isso daqui vazio, a eficiência da sua build vai ser a mesma. E enfim, rapaziada, no geral, essa build aqui é uma build onde você vai basicamente fazer um ciclo ali de habilidades. Usando a terceira, usa, por exemplo, a sua primeira, usa a terceira de novo, e aí você decide se você usa a quarta ou se você estoura todo mundo. E tudo que você vai ficar fazendo logo em seguida é repetir o ciclo, é ficar refazendo isso e refazendo isso. No fim das contas, é extremamente satisfatório você ver o seu dano aumentando conforme o nível dos inimigos também aumenta. E no fim das contas, tudo que você tem que fazer é se preocupar em matar, porque quando você faz o combo certinho ali, com a Vazarin e o Fast Deflection, o seu Shield Gate é infinito e você tem literalmente imortalidade, assim, sempre que você quiser. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, valeu, tamo junto e é nóis!